Tá bom. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2026. E esse ano tá cheio de graça, cheio de bênçãos. Temos tanta coisa para compartilhar, tantas coisas que foram vividas, mas vamos com calma. Hoje, de novo, vamos falar um pouco sobre o Rema e o que o Rema nos causa. E para nos ajudar, e que ela vai estar sempre aqui o ano todo, né, Cassandra? Sim. Falando, estamos com Cassandra. Olá, gente. Vamos ter hoje um dia não só de teoria, mas de prática. E hoje está muito maravilhoso, porque nós vamos mostrar a prática de 2 jovens estudantes do Rema que estão com seus 21 anos e eles vão apresentar aqui pra gente qual é a sua experiência com a palavra em suas vidas. E Samara e Samuel, antes de tudo, falem um pouquinho sobre vocês. Falem o que é que vocês fazem nas horas extras, o que é que vocês gostam de fazer no momento de lazer. Quem é que começa? Vou deixar a Samara começar. Ai, meu Deus. Então, eu gosto de assistir, gosto muito de assistir filmes, né, séries, gosto de ler. Gosto também de sair, ter momentos de sair, né? E é isso, gosto de churrasco. Muito bom. Eu sou bem parecido com a Samara. Na verdade, eu acho que todo mundo é assim, né? Gosta de jogar um pouco, de assistir, de passar um tempo com os amigos. E é isso. Leitura, eu acho que isso é um padrão, né? Não tem como fugir muito disso, não. É bem parecido. Padrão do jovem. Padrão do jovem. E se vocês tivessem que se apresentar sem dizer, né, no caso que vocês são cristãos, como é que vocês se definiriam? Agora você começa. Eu diria que eu diria minha idade, né? Falaria meu nome primeiro, falaria que eu tenho 21 anos, que sou estudante, né? A minha faculdade, né? Falaria que eu tô cursando computação e é isso. Eu não falaria muita coisa não, acho que seria isso. É a mesma coisa. Mesma coisa, falaria o nome, idade, vocês já falaram. E eu tô cursando direito, né, agora. E é isso. E o que é mais bonito é porque quando a gente vira cristão, quando você tem que tirar essa denominação, pouco nos resta, né? É algo assim bem limpo. Porque tudo que a gente não importa, a gente pode defender algo, mas ser cristão, hein? E vamos para a definição cristã, então. Samuel, quem é você em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Eu sou filho de Deus, né? Sou filho, sou herdeiro e todas as promessas que estão na Bíblia nos pertencem, né? Amém. Estamos em Cristo. Amém. Samara, você? O mesmo. Graças a Deus, sou filha de Deus e tenho Deus realmente como um pai. E além do meu pai aqui na terra. E isso é muito bom, né? Nós sabemos que nós temos um pai que pode fazer tudo, né? Que nada é impossível para ele. Amém. Uma curiosidade, quando eu me tornei cristã, a primeira coisa que eu fiz, Cassandra, foi exatamente o que ele falou, assim, tipo, ei, peraí, se eu sou herdeira, eu quero descobrir todos os direitos que os judeus tinham. E aí eu comecei a estudar. O que é que eu tenho direito? O que é que eu posso ter? O que é que o meu pai quer me dar? Aí eu digo assim, você está fazendo direito, né, Samara? Sim. Eu já fui nesse viés. Como eu passei muito tempo da minha vida apenas sendo advogada, eu já fui advogar, né? Não foi tanto assim, tipo assim, eu estava sempre focada nisso, saber o que Deus tem para mim, o que eu tinha de direito que eu não sabia que eu tinha. Sim. Samara, mas como foi o seu encontro com Rema? Então, quando eu tinha 3 anos, né, meus pais se converteram já dentro do Ministério Verbo da Vida, que é o ministério que trouxe o Rema para o Brasil, né? O Rema, ele é desvinculado do Verbo da Vida, mas trouxe o Rema para o Brasil. O Rema sendo uma escola americana, né? Uma escola bíblica americana. E aí, eles já começaram fazendo o Rema, acredito que eles terminaram o Rema em 2009. E aí eu sempre tinha isso na minha cabeça, né? Tem até uma fotinha minha, bem criancinha, na formatura deles. Então eu sempre tinha, com 16 anos eu vou fazer o Rema. Quando chegar a hora eu vou fazer o Rema. Então eu tinha isso na minha cabeça. E aí quando eu fiz 16, aí eu fiz o Rema. E terminei há 4 anos atrás. 16 anos. Tão lindo que ela tá dizendo, porque quando eu fui meu batismo, aí eu disse assim, sabe que vinha aquelas negações assim no coração, aqueles pensamentos, aí eu dizia assim, poxa, eu tô muito velha. E eu pensava, eu tô muito velha. E aí eu disse assim, aí quando tava isso vindo muito pra mim, aí a Aurélia passou por mim, eu disse, Aurélia, eu posso ter me batizado com 38 anos.
mas meus filhos vão saber a palavra desde os 3. E aí você falando que começou a falar dos 3, eu de graças a Deus, assim, tipo, teve essa vida. E Samuel se formou agora, em 2025, foi o orador da turma, né? Então você, com certeza, para ter sido orador, porque foi um excelente aluno, né, durante os 2 anos de Rema, mas nós sabemos que houve um caminho, né? Você está com 21 anos, um caminho longo para chegar até aqui. E aí eu queria que você falasse como foi aí o seu caminho com Jesus até chegar ao Rema. Até chegar ao Rema. Pronto, como a gente tava falando no início, né, antes de começar o podcast, eu venho de uma família de cristãos, né, já. Então, eu venho de um contexto já de igreja já, né. Eu cresci na igreja e tudo mais. Então, sempre tive essa ligação. E eu sempre gostei também. Então, quando você vem do meio evangélico, né, chega um momento que você, mesmo que você frequente a igreja por um bom tempo, até os 8 anos, sei lá, isso não significa que você é um cristão. Em algum momento você vai ter que vir algo dentro de você para você querer confessar o Senhor Jesus. Então isso foi a mesma coisa que aconteceu com Samara e aconteceu comigo. Então, ali com uns 10 anos, por aí, foi quando eu confessei o Senhor Jesus. Mas desde pequeno que eu frequentava a igreja, né? E já era cristão, mas eu não havia confessado, porque ainda não tem essa consciência, né? Então eu já venho da igreja, era de outra denominação, né? E a minha mãe, quando tinha uns 12 anos, ela fez o Rema. Então minha mãe já teve contato com o Rema antes de mim e ela fez o Rema. Aí ela fez o Rema e pouco tempo depois, tive os 12 anos, né? Eu me batizei com 12 também, no dia do meu aniversário, dia 19 de março, que foi, eu falei, meu presente de aniversário, vou me batizar. Porque tem essa regra, né? Algumas igrejas que você só pode se batizar com 12 anos. E o motivo disso é só pela questão da consciência, né? Que dizem que com 12 anos a criança ela já tem a consciência do que ela tá fazendo. Então, vamos, com 12 anos é permitido batizar a criança, nas águas, no caso, né? Aí com 12 anos eu me batizei e aí começou a minha caminhada, né? Com Jesus. Então, naquele tempo, muita leitura, sempre gostei muito de ler a Bíblia, muita leitura e tudo mais. Aí foi quando a minha mãe começou a fazer o Rema. Então eu tinha acesso já às pochilas do Rema. Então eu ficava folheando, eu ficava vendo. Eu tinha muito acesso aos conteúdos do Rema já, né? Então eu sempre tive esse contato. Aí fiz o ensino médio, entrei na faculdade e na faculdade eu tive a oportunidade de fazer o Rema, né? Aí eu fiz o primeiro ano do Rema. Quantos anos? Eu tinha... 17. Era 17 ou era quase 18 anos. Fez junto com o Samara, então. Chegou a fazer junto com O ela. meu segundo ano eu fiz junto com o primeiro dele. Tá. Foi. Eu tinha 17 para 18 anos. Aí minha caminhada foi diferente da Samara. Porque o que aconteceu? Eu fiz o Rema junto com a faculdade, né? Aí eu consegui fazer, só que foi complicado. Mas aí eu fiz. E no segundo ano eu tranquei, né? A gente chama de trancar, né? Nem existe essa expressão no Rema, mas na faculdade a gente usa, né? Aí eu parei no segundo ano. Ou seja, no ano que eu ia fazer o segundo, eu falei, não, esse ano eu não vou fazer. Eu vou esperar a faculdade terminar. Porque eu não vou conseguir aguentar e tudo mais. Aí eu fiquei um ano em stand-by ali, sem fazer o Rema, e depois eu voltei e finalizei o Rema, né? Mas você ainda tá falando na faculdade. Ainda tô fazendo, mas tá quase finalizado. Conseguiu conciliar. Consegui conciliar, no final deu certo. Você parou os 2 anos? Foi um. Um ano só. Foi um ou foi 2? Foi porque em 2022, né, ele fez o primeiro, aí em 2023 eram outras matérias, né? Sim, Aí ele não Ah, pôde. As verdade, matérias é. do segundo, aí ele teve que ficar 2 anos sem fazer o Rema. Verdade, é. Só por Foram causa de 2 uma anos. pausa. Foi. Eu acho que é tão incrível, assim, olhar 2 jovens que têm noção do que é a Bíblia. Eu tava olhando esses relatos. Aí teve uma pessoa que tinha 22 anos, 23, e disse assim, eu não sabia que a Bíblia era histórias. Eu achava que era como se fosse só tudo aquilo, se fosse um código de conduta. Como se fosse o Vadimeco, sabe? Assim, artigo por artigo. Mas não, são histórias, são repertórios de vivências que ali tá a resposta de tudo que a gente já viveu, né? Que a gente vive. E é incrível. E Cassandra, você fez agora com o Samuel, Com né? ele, foi. Estive Foi. com ele, sou aluna do Rema, né, gente? Então, vou pro meu segundo ano também e tá sendo uma transformação. Um dia a gente vem aqui para dar depois. Vai falar. Agora é os jovens. Vamos lá. E quando as pessoas perguntam, o que é Rema? Primeira coisa que vem na cabeça de vocês. O Rema é uma escola e é um centro de treinamento, né? A gente, na verdade, gosta mais de usar centro de treinamento do que escola, porque não envolve só o conhecimento ali
da Bíblia, né? Porque o conhecimento da Bíblia a gente consegue ter num vídeo, a gente consegue ter a gente mesmo lendo, mas o rema, ele é diferente porque a gente vai lá e além do conhecimento tem a comunhão, então você tá lá com outras pessoas que estão querendo aprender junto com você, é algo diferente, sabe? E é um centro de treinamento porque ele não engloba apenas a parte do ensino, mas também da conduta, o que é a conduta cristã. Realmente eu tenho que me mudar para ser cristão, né? E a gente entende depois que nós passamos a fazer parte do reino de Deus, né? Uma vez que a gente é cristão, a gente faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus tem uma maneira diferente das coisas funcionarem, né? Então a gente vê que nós não podemos seguir todos os desejos que nós queremos. Por quê? Porque é proibido? Mas porque não é bom nem para nós, né? E a gente no rema, a gente entende o porquê dessas coisas. Porque nós nunca vamos nos mudar, né? Nunca vamos ter uma transformação real se nós não entendermos. Né? Nós somos pessoas, somos seres humanos que pensam, que têm emoções, que têm sentimentos. E para a gente realmente aceitar e acolher o evangelho no nosso coração, não é uma pessoa apenas falando, você tem que fazer assim, 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 e a pessoa vai lá e obedece sem entender. Mas a gente vai lá e a gente vai e pode perguntar, e tem um momento você pergunta lá ao professor, eu não entendi isso aqui. Eu não concordo com isso aqui. Como é? Realmente na Bíblia é assim? Aí o professor vai lá e a gente, não, realmente é assim. Eu entendi porque eu não concordava. Eu não concordava porque eu tinha esses ideais que não tem nada a ver com a palavra, né? Então a gente começa a entender, a gente começa a meio que trazer isso para nossa mente, trazer para o nosso coração, né? Tomar as rédeas desse conhecimento mesmo. E colocar em prática, né? Porque eu acho mais Colocar difícil. em prática. Porque às vezes você compreende, mas você não coloca em prática. Eu tava dizendo assim, você entender e não colocar em prática é a mesma coisa de nada, né? Isso. Eu tava lendo hoje a Bíblia e ela tava falando sobre exatamente isso. Eu digo, mas é muito difícil colocar na prática porque às vezes vem tipo um teste. Você vai passar por aquilo que você já tinha dito que era errado e para você fazer o certo. Uhum. E aí a gente tem que sempre estar analisando. Isso é verdade. E Samuel, na faculdade, você faz faculdade de qual é o curso? Ciência da computação. Ciência da computação, extremamente tecnológico, né? O pessoal extremamente racional. Seus colegas sabem que você faz o rema e já chegou alguma situação onde eles te perguntarem o que é isso? E se viesse a perguntar, como você explicaria a eles? Até mesmo uma associação com o que vocês estudam, né? Como é que vocês traria, né? Convidaria um colega seu ali da faculdade para fazer o rema? Pronto, meus colegas, amigos, né? Eles entendiam eles sabiam que eu fazia o rema e eles no começo eles não entendiam, né? Na cabeça deles não fazia sentido você fazer um curso da Bíblia. Aí eu expliquei pra eles, poxa, a Bíblia é um livro gigante, você acha que não precisa de um curso? Porque na cabeça deles era só ler. Aí teve um amigo específico que eu tive que explicar pra ele. Não, cara, não é assim, porque olha o tamanho da Bíblia. É um livro histórico, é um livro que precisa você separar um tempo para você entender. Não é tão simples quando as pessoas falam. É até engraçado, porque a Bíblia é um livro muito acessível e nós podemos dizer que qualquer um pode ler a Bíblia e entender. Mas isso não tira a complexidade da Bíblia, que isso que torna a Bíblia tão legal. A Bíblia é um livro complexo. E isso não quer dizer que é um livro difícil e que não é acessível para as pessoas. Mas isso que torna ele interessante, que é um livro complexo. É tão complexo que é necessário a gente separar um tempo para estudar, para fazer um curso. No caso, o Rema, por exemplo, um curso bíblico. Então eu falava para eles e eles entendiam. Tanto que na minha formatura do primeiro ano, eles estavam lá. Ai, que legal. Foi. Mas nenhum quis fazer não, né? Não, dos nenhum. seus amigos próximos, não. Nenhum. Mas, por exemplo, Samara, você está no primeiro ano. Qual ano que você está de direito? Vou para o segundo período. Para o segundo período. Eles sabem também que você faz o remo, as suas amigas mais próximas ou não? Então, quando eu terminei o remo em 2022, né? Aí eu Sim, ainda estava no ensino médio, feito. mas o pessoal lá da minha sala sabia, né? O pessoal do ensino médio sabia, mas tem muitas pessoas até que têm uma resistência, até cristãos, né? Porque para você começar a fazer o remo, ali o remo é para você realmente lapidar o seu conhecimento, né? E também aprender sobre muitas coisas, sendo cristão. O remo não faz sentido para uma pessoa que não é cristão, né?
Então, tinha muitas pessoas, até cristãs, que eu falava assim, olha, o remo é muito legal, não sei o quê. E elas tinham uma resistência, né? Às vezes, não essas pessoas em específico, mas já vi casos de cristãos que pensam assim que não precisam. Não, eu não preciso, porque eu sou, que nem Samuel falou, sou cristão desde pequenininho, eu já entendo, eu já sei de tudo. Mas às vezes a gente tá sendo um pouco, como é que fala, assim, presunçoso de pensar assim, né? E eu já pensei assim, até. Tem uma época que, quando era criança, eu pensava assim, eu não vou ler a Bíblia agora, não. Não vou começar a ler a Bíblia agora, não. Porque senão eu vou terminar a ler a Bíblia e aí não vai ter mais nada pra fazer. Aí eu tinha essa ideia, assim, quando eu terminar de ler a Bíblia, eu não vou ter mais nada pra fazer na igreja. E isso ainda é muito errado, né? Porque, como o Samuel falou, é um livro muito completo, né? É um livro muito cheio de coisas. Tem muitas camadas. Então, tem aquela camada ali superficial, mas aí a gente vai, né? Tem até uma passagem interessante, né? Que durante o rema eu li um livro que falava sobre isso, que é a passagem de Ezequiel, que ele tá indo pra... Acho que é Ezequiel, né? Ezequiel, que ele tá indo pra águas mais profundas. E aí, a gente lê, a gente fala, Ezequiel tava num rio, né? Tava num rio e ele tava mergulhando no rio. Sendo que aí, depois a gente aprende que não. Ali era o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus. E ele tava indo mais profundo no conhecimento de Deus. E aí é quando a gente fica, meu Deus, eu achava que era uma coisa, Cara, mas isso que você tá falando é perfeito. é outra coisa. Sabe por que é perfeito? Porque todo mundo tem essa mesma mentalidade, né? Porque você é criança. Todo mundo tem essa mentalidade, não vou ler porque isso aqui é finito. Se eu acabar, acabou. Mas não entende que o conteúdo é infinito, porque Deus é infinito. Até Jesus falou para os discípulos, eu não vos darei mais porque vocês não têm condição de escutar mais. Ou seja, Jesus disse que tinha mais para ofertar. Semana foi... Eu vejo a Bíblia como um livro para ser lido todo ano. Né? Todo ano a gente tem que ler. E ela é muito de revelação, né? Então, nem sempre o que a gente lê é revelado, né? Então a gente precisa realmente ter um aprofundamento, mergulhar nas águas para começar a ter essa revelação e entender. E aí eu queria que você, se você lembrar, algum momento que a Bíblia realmente lhe confrontou e que isso fez você mudar a direção, algo que você estava indo por um caminho e ela lhe confrontou e você refletiu, nossa, não é assim. Uhum. E aí você mudou. Você já disse que às vezes perguntava para os professores, né, que não concordava. Você consegue dar um exemplo de algo que foi assim bem forte e você mudou a direção realmente do que você estava fazendo com o confronto da palavra? Teve uma aula do irmão que eu chorei, né? Eu chorei porque eu fiquei assim, meu Deus, eu não sabia que eu estava errada. Que foi uma aula de submissão e autoridade, que é uma matéria assim que eu não sei se vocês tiveram esse ano. Muito forte. Pronto. E aí teve um dia, assim, que o professor falou que submissão não é algo de você obedecer só. Então, por exemplo, quando a gente tá dentro da casa dos nossos pais, nós somos submissos aos nossos pais, né? Então, minha mãe pediu pra eu fazer isso, meu pai pediu pra eu fazer isso, fui lá e fiz. Mas se no coração eu não estiver me submetendo a eles, acreditando realmente que eles que são autoridades sobre a minha vida, eu não estou sendo submissa. Então, o professor disse bem assim, submissão é o que vem do coração. Se você não é submisso no coração, você pode estar fazendo ali tudo que estão pedindo para você fazer, mas se você tiver rebeldia no coração, você não está sendo submisso. E você está, né, infringindo, Então, isso daí foi forte, porque naquela época, eu tava com uma situação que eu precisava ser submissa a uma pessoa, e eu não estava sendo. Eu fazia o que ela pedia e tal, mas eu ficava assim, eu não quero essa pessoa mandando em mim. Então, eu não estava sendo. E aí eu fiquei assim, meu Deus. E aí, enfim, nesse dia tinham acontecido outras coisas também envolvendo isso. E foi bem no dia que o professor fez isso, aí eu comecei a chorar na aula. Foi uma revelação. Foi. Falou. Aí, pronto. O Espírito Santo fala durante as aulas muito, né? E como você conseguiu redimir o seu coração para esse caso desta pessoa? Pronto. Aí foi um trabalho, porque eu comecei a querer mudar, né? Querer entender que eu não poderia ter essa atitude com essa pessoa, né? E aí chegou um momento, quando eu já tava assim mais de boa,
E aí deu tudo certo, né? Essa pessoa foi realocada, né? E, e aí acabou que... Entendi. Então, problema gente, passou. esse é o centro de treinamento. A gente vê, Luz, que não é teoria, é prática. Né? A palavra ela vai ser revelada na sala de aula com uma unção de ensino diferenciada, e aí você toma consciência e você pratica. Não tem mais como fugir, né? Depois que você sabe, não dá mais para dizer que não sabe. Depois que você vê, não dá mais para dizer que não vê. Então, agora é você com você mesmo. É um treinamento de verdade, né? É você com você mesmo. Então, não tá o seu pai do seu lado, não tá a sua mãe, tá Deus dentro de você, o Espírito Santo com você. Ele lhe revelou algo importante e você tem que cumprir. Esse é o rema. Gente, eu não vou começar esse ano rema. Então, assim, eu fico mais também aprendendo esses direcionamentos todos, esses ensinamentos. E, Samuel, como é que você lida com esses confrontos da prática, o que você aprendeu, que você acabou rema, né, no ano passado? Como é que você está colocando tanto em prática, assim? Cara, eu acho que tem que ter esse confronto. Tipo assim, do que você lê da Bíblia, do que você aprende no rema, se não existir um confronto com a vida real, tem alguma coisa errada ali. Porque tudo no mundo vai estar sendo contrário à palavra, então vai sempre tendo esse confronto, né? Então, às vezes você lê a Bíblia e você está sendo confrontado ali diariamente. Então, eu achei bem interessante a pergunta que fizeram a Samara, porque todo dia, se você lê a Bíblia, todo dia você vai ser confrontado, porque você vai ver claramente que existem coisas que estão erradas, que você precisa melhorar, e isso é normal. Então, esse confronto é diário. Quando você vai ali para um trabalho, quando você vai ali para uma faculdade, você vê que são coisas diferentes com aquilo que você está aprendendo ali no rema, que você está aprendendo na palavra, e com aquilo que existe na vida real. Samuel, eu nem estava aqui, nem notando um texto, mas eu vejo, assim, dois jovens com uma maturidade gigantesca, porque dois jovens que querem ser confrontados pelo que estão fazendo errado, supostamente, né? Porque o mundo não vai dizer que está errado. O mundo vai chegar e dizer assim, olha, jovens, vão, briguem, vão na rua, né? Quebrem as autoridades, questionam as autoridades. Então, são dois jovens que se submetem à palavra e querem aprender os princípios de Deus em um mundo, assim, tão múltiplo. O que vocês acham que fundamentou a decisão de vocês fazerem o rema e serem confrontados? Foi toda a educação religiosa ou não? Como foi isso? Eu posso responder primeiro e depois a Samara pode dizer o que ela fala. Mas na minha visão, eu acho que isso tem que ser uma decisão de dentro. Ninguém consegue permanecer por muito tempo com isso só por uma educação religiosa por um tempo. Então, seguir a Jesus e você ser um cristão é algo que tem que ser de dentro. Não vai ser um rema que vai transformar você num cristão. É muito importante a gente falar isso. Porque tem pessoas... Porque senão seria muito fácil a gente obrigar todo mundo no mundo a fazer o rema. Pronto, aí a gente teria vários cristãos no mundo e as melhores pessoas do mundo. Mas não, uma pessoa ela pode fazer o rema, ela pode passar a vida dela todinha na igreja e ainda assim ela não mudar. E ainda assim ela fazer tudo porque é algo que ela já é automático dela e de forma religiosa, entendeu? Então acho que de forma individual a gente tem que saber que é algo que tem que ser de dentro. Poxa, eu quero amar o Senhor. Eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas. É por isso que eu vou obedecer Ele. É por isso que eu vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Mas você pode, por um tempo, até fazer isso. Vou fazer isso porque eu aprendi ali no rema, aprendi ali na igreja, eu aprendi ali na escola dominical. Mas isso vai ser só durante um tempo. Porque vai ter momentos que vai ter que ser algo de dentro. Algo maior vai ter que sustentar. E a única coisa que pode sustentar isso é você entender o amor de Deus. A única coisa que pode mesmo é o amor de Deus. Porque senão... Daqui a pouco algo vai derrubar esse muro que você construiu, que foi algo religioso, entendeu? Entendi. Pronto, eu acho até que complementa um pouco, porque essa ideia de amadurecer, eu acredito que tem que ser uma escolha da pessoa, né? E eu vejo que muitas vezes, assim, a gente vê pessoas que não querem amadurecer, que justamente acham que os 20 anos, né, é uma fase para curtir, mas que vão colher isso daí nos 30. Nos 30, eu vi já muitas pessoas, assim, de 30 e poucos anos dizendo assim, eu desperdicei os meus 20 anos, né? Porque eu não busquei crescer, né? De forma interior, no caráter e também na palavra.
E aí, até isso que o Samuel disse, né? Que a gente tem que fazer essa escolha e tem que ser algo que vem de nós. Então, todo mundo que tá aqui, a gente tá aqui falando sobre o Rema, a gente tá aqui falando assim, vale muito a pena você fazer, porque nós aproveitamos disso, né? Nós fomos lá e nós nos deixamos ser transformados. Mas nós vemos casos de pessoas que começaram o Rema, era uma animação para começar, e aí depois acabaram se desviando. Terminaram o Rema, se desviaram. Ah, então o Rema não tem efeito? Ah, então o Rema realmente não muda vidas? Muda sim. O Rema muda vidas, o Rema mudou minha vida, mudou a vida do Samuel. Tá aí mudando a vida da Cassandra, vai mudar a sua vida, né? Mudar não no sentido que tá ruim, entendeu? Mas que vai melhorar em todos os aspectos. Mas a pessoa tem que querer, né? Então a gente vê aí, vamos tomar o exemplo da faculdade. Tem muitas pessoas aí formadas na faculdade, mas que não exercem, porque não sabem. Então elas passam ali 4 anos na faculdade, e aí quando vai no final para entrar no mercado de trabalho, ela não sabe fazer as coisas, né? Que aprendeu ali, não sabe aplicar. Porque foi pra faculdade e passou assim, né? E agasalhando aula, e não sei o quê. Colando. Então, mesma forma, Rema, você tem que fazer esses 2 anos entendendo o que você tá fazendo. Senão não vai adiantar. Então, nós divulgamos realmente, e é para as pessoas fazerem, e para as pessoas fazerem assim, eu vou fazer o Rema por conta que eu acredito que eu realmente posso ser transformado, né? E Samara, você tem quantos anos que terminou o Rema? Vai fazer 4. 4, né? E aí tá na faculdade, pronto. Nesse período, você em nenhum momento se afastou, né? Você trabalha pro Rema, né? Assim? Pronto, eu sirvo no Rema, né? É um serviço voluntário, mas assim, eu nunca deixei de ir pra igreja, né? Nunca deixei de ir, mas a gente às vezes tá ali frio, sendo que a gente tá indo pra igreja, mas a gente tá frio. Então, existiram momentos que eu ficava assim, nossa, Deus tá distante, né? Sendo que Deus nunca tá distante. Quem se afasta é a gente. Deus está ali no mesmo lugar. E às vezes a gente quer sair debaixo do guarda-chuva, né? Então, ter o entendimento disso. E às vezes a gente passa um tempo assim, sem ter muita comunhão, sem ter muita oração. E a gente acha que a gente não pode voltar mais, que a gente não merece mais. Mas no Rema a gente aprende que nós somos justiça e filhos de Deus, né? Justiça de Deus e filhos de Deus. E a gente pode falar com Deus a qualquer momento. E nós podemos nos arrepender e Ele vai nos atender, né? Se for de coração. Então existiram momentos, sim. E inclusive uma coisa importante de falar, que depois que a pessoa termina o Rema, ela tá acostumada a segunda, quarta e sexta ouvir a palavra, ouvir o conhecimento da palavra, aulas sobre a palavra. Então, quando termina esses anos, ela fica assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Né? Então, às vezes você quer ter um hiato. Você quer achar assim, não, muita palavra, e depois você relaxa, assim. Mas é importante que a gente continue a ter esse conhecimento, porque o Rema não vai revelar tudo, né? Não é o Rema que revela, é o Espírito Santo. Mas não é dentro do Rema que você vai receber todas as revelações que o Espírito Santo quer te dar, né? Você tem que continuar na sua caminhada. Então, Vocês dois como jovens, e devem estar no Instagram, devem estar né, nesses streams. Vocês têm, né? Nesses streams, vocês conseguem perceber que a palavra também está sendo muito difundida nesses streams, né? Sim. Cada pessoa vai e fala alguma coisa na internet. Como é que vocês assimilam isso? Essa absorção do que está sendo jogado na internet e como está lidando, e a diferença de você absorver isso e buscar o conhecimento no Rema. Essa foi difícil, hein, Samuel? Pensando, Quer falar pra jovem? Não, o que eu vejo muito, que hoje pode parecer até que é uma brincadeira o que eu vou dizer, mas não é. Mas hoje em dia, se você ler a Bíblia virou um lifestyle, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Hoje as pessoas querem... Hoje é um sábado, né? Então deve ter gente que... A maior animação dela foi o quê? Ter acordado ali 4h30 da manhã pra ler a Bíblia dela. Ah, Samuel, isso é um problema? Não é. Mas hoje em dia, as pessoas botaram essa ideia de que pra igreja você ler a sua Bíblia é um estilo de vida. E eu vejo um grande problema nisso. Porque é algo só porque faz bem pro espírito. E as pessoas
Ah, Samuel, mas a gente tem que alimentar o nosso espírito. Mas as pessoas veem isso mais como pra elas... Autopromoção. Autopromoção. Por exemplo, um checkzinho aqui na minha vida espiritual. Pronto, agora eu vou ali dar uma corridinha e vou dar um check na minha vida física. No devocional. Numa devocional. E eu vejo pessoas que elas fazem isso, né? E elas não são cristãs. Elas nem mesmo se autodenominam como cristãos. É só porque elas querem. Elas querem ler a Bíblia porque dizem que faz bem. Alguém falou pra elas que faz bem. E elas querem ir pra igreja. Faz bem a foto no Instagram, né? Dá like. Então eu acho que a diferença do Rema é porque o Rema, diferentemente de você ver algo na internet ou você, enfim, ter outro contato com isso, querendo ou não, o Rema tem um viés muito de uma igreja, uma comunidade. É muito importante a gente estar com pessoas, né? Infelizmente não tem como a gente crescer sem estar com pessoas. Pessoas são difíceis, mas você ter esse contato com uma comunidade faz muita diferença, sabe? Isso que é importante. A gente vê isso mesmo com a Bíblia, porque o próprio Jesus andou com 12 homens. Por que a gente quer andar sozinho? Então é muito importante. Acho que o mais importante do Rema, o mais legal é essa comunidade que existe. Você não vai estar lá sozinho. Vai ter pessoas com você, vai ter professores ali perto, vai ter amigos que você vai fazer que vão ser fundamentais, né, para o seu percurso, que precisa ter, né? É verdade. Vocês costumam usar esse lifestyle, tipo, divulgar, ler a Bíblia também, comentar nas redes sociais? Pronto, ler a Bíblia a gente precisa ler, né? Não, mas ela quis dizer de ficar postando. Entendeu? Não. Terminei meu devocional. Foi. Meu Deus, eu não imagino você fazendo. Mas assim, eu concordo com isso também, porque parece que é tipo um aspecto da sua vida. Então, eu corro, eu vou pra academia, eu tenho meu momento de estudo e eu tenho meu momento de devocional. Então, são momentos. Então, Deus está aqui naquele momento do devocional. Mas Deus não está no momentozinho do devocional, né? Deus é o Senhor das nossas vidas. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, nós somos, além de filhos, somos servos também de Deus, né? Então, nós temos que pensar mais por esse viés. Então, não é muito lifestyle. É mais... É a sua vida toda, né? É a vida toda, é. Não é um estilo. É a vida toda. Eu diria que é um estilo, mas é um estilo real. Não é um estilo fictício só para aparecer, né? É de verdade, você não precisa estar mostrando, né? Então, a não ser que você tenha a intenção de trazer outras pessoas, aí vale a pena. Mas o seu coração, que você falou, é o que diz. Só quem sabe é você, se você está querendo realmente aparecer e ganhar like, ou se você realmente está querendo trazer outras pessoas que em outros caminhos talvez não tivesse como, você não alcançaria elas. Então... E o problema não é postar. Ninguém tá falando assim que nem eu nem Samuel estamos falando que o problema de jeito nenhum. É ficar só no post. É ficar só no post, exatamente. E eu concordo com Cassandra, que a Cassandra falou que eu conheço pessoas que possam e fazem isso porque é importante, querendo ou não, pra você ter ali um conteúdo cristão na internet, você incentiva outra pessoa, né, mas a maior parte das vezes as pessoas fazem simplesmente para aparecer, né? Eu acho que outra coisa que muda também com alguém que lê a Bíblia e vai à igreja por uma questão de lifestyle, é porque, por exemplo, por que a gente lê a Bíblia e a gente ora? Porque a gente precisa. É que nem porque a gente bebe água. E as outras pessoas fazem isso, eu acho que elas não fazem porque elas não entendem essa dependência, né? Elas fazem só simplesmente porque acham que é bom, sabe? E não porque precisam. Rapaz, eu preciso fazer isso, porque se eu não ler a Bíblia, cara, eu não sei o que eu vou fazer não. É como se fosse, tipo assim, elas estão postando porque tá tendo seguidores, tá aumentando esse tipo de coisa. Mas no dia que o que Jesus mandar, o Espírito Santo mandar ela falar, e ela vai ser confrontada e as pessoas vão começar a brigar com ela, ela vai sofrer hates pela palavra, porque muitas pessoas, do decorrer de toda a Bíblia, você vai ver pessoas recebendo hate, percebendo ódio porque estava defendendo a palavra. Será que elas irão continuar postando? Irão continuar fé na palavra, mesmo quando todo mundo vier contra você, né? Isso. Eu acredito que isso é muito, assim... De duas vivências. Vocês que foram criados só em berço, assim, tipo, evangélico, é mais latente que vocês tinham isso incentivado em casa. Mas quem vem em outras denominações, às vezes, falar a palavra, a gente já recebe hate assim que fala.
Não é, Sandra? A gente estava falando antes de começar, né? E a gente recebe hate dentro de casa, né? De família. Então, nem sempre você quer se expor, né? Para evitar esse hate. Tem dois lados, assim, né, Cassandra? Mas eu vou dizer o que eu penso hoje. Eu acho que nós, né? O nosso tempo, ele está precisando de posicionamento. Então, a gente precisa se posicionar como cristão, como pessoas realmente que seguem a palavra, indiferente de quem vai dar o like ou não, quem vai se afastar ou não da gente, né? Então, eu disse, antes de começar, né, para mim que tenho 48 anos, é difícil, imagine para vocês mais jovens. E aí, até uma questão para a Samara, que está diante de uma Constituição, né? Está estudando direito. Sim. E com certeza ali tem pontos que divergem, né? Você também é advogada que diverge da palavra. E como é que vocês ficam diante disso? Questiona, né? Questiona o professor ou não, né? E eu tenho certeza que você sabe exatamente o que você quer seguir, o que você não quer seguir. Talvez pela palavra, né? A gente vê aí muito advogado seguindo caminhos que talvez pela palavra não fossem os melhores, né? E você já percebeu isso, já sentiu alguma coisa em relação a isso no curso? Assim, eu acredito que sim. E eu acredito que até abrange outras profissões, né? Todas. Porque todas as profissões. Eu até pego a profissão de Samuel, botar uma peça no computador quebrada, assim, quando ia consertar. Porque, não, ele não é técnico, não. É ciência da computação. Mas, enfim. Mas, tipo assim, cobrar mais, por exemplo, para fazer um programa, cobrar mais. Então, ou no meu caso, eu cobrar mais para colocar um processo lá, né, por uma pessoa. E não ser justo. Ou meio que não me esforçar ali. E aí falar, não vai dar, não. Né? Mas eu acredito assim que a gente tem que ter tanto a nossa moral cristã bem estabelecida, né? Quanto nós não deixarmos o braço a torcer, né? Assim, quando vem a pressão. Eu acho que é muito falando. Eu fico vendo muito, Samuel, assim, que há um acréscimo assim, de pessoas falando. Há um acréscimo de pessoas querendo muito a palavra, acréscimo dos falsos profetas também, né? Que é o que eu acredito que você estava se referindo, né? As pessoas que estão só fazendo um corte da Bíblia e expondo, né? Existem os falsos profetas e é muito bom ver o fruto da árvore que tem uma semente boa. Porque quando você vai vendo aqui, vocês três, né, que fizeram rema, que fazem o rema, e que se dispuseram a ser confrontados pela palavra, dizer assim, olha, pronto, pode me mostrar meu erro, que eu vou corrigir, sabe? Então é muito bonito vocês três, porque quando vocês falam, dá para você ver o amor genuíno pelo Espírito Santo, por Jesus. E eu acredito que é isso que vai fazer com que outras pessoas se apaixonem. Quando eu me converti primeiro, Adriano era católico mesmo, assim, de rezar 3 textos no dia, assim, sabe? Andar com texto e tudo mais. E a gente foi jantar com um amigo, aí ele disse assim, vocês viraram evangélico, por quê? E o pessoal tirando onda, né? Zoando com a minha cara. Aí, e você fez isso com o Adriano, você tirou o Adriano da igreja católica, porque todo mundo só fala isso, que eu tirei o Adriano da igreja católica. Aí ele disse assim, o amor que eu vi Lucy sentindo por Jesus, eu não tinha como não ver, não tinha como não ir lá e procurar saber o que estava acontecendo com ela. Aí eu fico vendo assim, caramba, o amor de vocês, quando vocês falam da palavra, até quando vocês são corrigidos, da forma que estão corrigidos, 2 jovens sendo corrigidos e falando isso de forma tão feliz, assim, porque sabe que tá perto do pai, porque o pai só corrige quem tá perto, né? E é muito bonito. Eu acredito que muitas pessoas vão olhar e vão querer saber mais, porque às vezes é só o que elas vão ter, entendeu? São esses exemplos. E dentre todos os exemplos, Samuel, que a gente mencionou, né, que ficam fazendo cortes na praia, né, com a parte bíblica, eles, se Deus quiser, eles vão olhar perfis como vocês. Eu sempre disse a meu marido assim, olha, não olha o que você tem, olha o que você quer.
Por isso que no início aqui, Sam, eu fiquei olhando assim, sua mãe, o que você estava fazendo? Como foi que você fez? Porque a minha visão, eu quero ter uma filha, assim, tipo, dizendo que fez o remo, meus filhos fizeram remo há 16 anos. Aí eu olho o quê? Pra mãe que lhe conduziu a isso, tá entendendo? Aí eu digo, então eu espero que meus filhos olhem o perfil de vocês. Não, olha, é assim. Eles são assim, eu vou imitar, né? Samuel, como foi para você a matéria Família Cristã? Família cristã foi uma boa matéria. Lhe confrontou? Confrontou, mas eu acho que Samara ela consegue dizer melhor. Porque eu sou muito assim, sabe? Não, eu quero ouvir você primeiro. Foi uma boa matéria, né? Vocês pagaram juntos? Não, ele pagou comigo agora esse ano e foi Foi. com a Aurélia. Foi com a Aurélia. E a Aurélia... E pastor, né? E o pastor. E o pastor. E a Aurélia foi forte. Ai, foi essa matéria que a Adriana disse, Lucia, eu só quero que você pague essa matéria. Eu já entendi. A Adriana só tem que se pagar A essa matéria. família cristã traz para o jovem uma responsabilidade, assim, incrível. E eu não queria ser jovem, quer dizer, hoje não, né? Mas eu imagino que é ser jovem e estar ali diante daquela disciplina. Por isso que eu estou lhe perguntando o que foi, assim, que mais lhe É porque o que impactou. acontece, aquela matéria ali bateu. Mas é porque eu já tava sendo. Alguém já tava me batendo bem antes. Então, ou seja, quando eu cheguei lá, eu apanhei menos, entendeu? Então por isso que eu falei, foi uma boa matéria. Não, eu porque quero saber o que você tava banhando. no que eu tava apanhando? Não, é porque o que acontece. Hoje em dia, realmente. Se você for. Eu converso com várias pessoas sobre isso, né? Não tem como você falar de casamento com qualquer outro jovem que não seja cristão. Não tem como. É impossível. A pior coisa que você faz é se você inventar falar de casamento para qualquer jovem que não seja cristão. Ele vai falar que você é perturbado e doido. Rapaz, esse vai ser um corte exemplar. Então você tem que escolher as pessoas certas para você falar sobre isso. Entender que de fato, se você quiser casar num contexto cristão, você tem que procurar apoio de uma igreja, de bons amigos cristãos, bons pastores para te acompanhar, porque as pessoas lá no mundo, elas não pensam mais no casamento. Hoje é até engraçado, né? Antigamente era um padrão, né? O cara ali trabalhava, se formava, começava a trabalhar, se unia, casava e tinha filhos. Hoje em dia, o pessoal não quer mais isso. O pessoal do mundo não quer mais isso e ainda é contra isso. Então, às vezes, eu já fiz isso, né? Compartilhei assim com um amigo meu, não, poxa, o que é que você acha disso? Não sei o que. Ele falou que não fazia sentido o que eu tava falando, que não tinha como. Então, de fato, hoje, como o mundo tá indo, é completamente o oposto àquilo que a palavra fala. A palavra não chama mesmo. Poxa, você quer casar? A palavra incentiva você. Ah, não quero casar. Tudo bem, a palavra também não proíbe você não casar. Mas a palavra, ela convida você. A Bíblia convida, né? É um projeto de Deus O pra nossa casamento vida. é um projeto do Senhor. Então, o Senhor é favorável com isso, né? É, sim. Então, se você é um jovem e quer casar, seja bem-vindo. Você vai ter todo o apoio. Mas eu acho que o mais difícil é isso. Quando você é um jovem, quando você olha para o mundo e vê que o mundo ele tem uma percepção bem diferente do casamento. E você não vai conseguir encontrar apoio do mundo no casamento. Não. Não vai ter. Pelo contrário, é capaz de você ficar doido se você for olhar. Você vai falar, rapaz, o povo tá todo mundo indo pelo lado contrário, eu tô indo pelo oposto. Tá, o que é que tá acontecendo aqui? Então você tem que ter a cabeça muito boa pra você não, entendeu? E falar com as pessoas certas também. Você tem que... E eu como- acho que o maior segredo... Desculpa interromper, Cassandra, mas como a gente tá falando de jovens, eu acho que o maior segredo é o seguinte. Quando você tá num contexto que você vai ouvir pessoas que falam diferentes coisas, você tem que saber ouvir. Infelizmente, a gente vai estar num mundo que não tem como você tampar os ouvidos. A gente vai ouvir muita coisa. O grande segredo é você não Deixa ser o dono da verdade também. não né? ser o dono da verdade, mas ouvir, mas não saber jogar pra fora. Sair Entrar pelo num outro ouvido e sair pelo outro. É o maior segredo que a gente tem que aprender a fazer. Porque você vai ouvir as maiores atrocidades do mundo. As maiores ideologias do mundo. Maiores ideias das pessoas. Ideias que são bobas, entendeu? E você tem que ter a cabeça boa. Porque não tem como alguém tá falando com você e você interromper. Não, eu não quero saber disso. Não tem como. Eu quero saber Vai quem ser é que vai chato, fazer... né? Imagine Samara, ela tá lá na faculdade dela e alguém começa a falar algo que é contra a palavra de Deus. Não tem como Samara... Tem duas coisas que Samara pode fazer. Samara começar a gritar lá, não, você tá... Professor, não é isso. Que, poxa, seria legal, né? Mas Samara não pode fazer Daria isso. um bom corte. Qual é a melhor coisa que Samara pode fazer? Ela vai ouvir, vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Não tem como a gente pegar em alguns momentos e querer
pagar uma de... Super crente. Não é super crente, mas eu acho de um... O correto, o certo. Não, também... É um moralista, entendeu? Você tem que saber, por exemplo, você tá numa faculdade onde todo mundo não é cristão. Você sabe que as pessoas vão pensar aquilo. Por que você tava esperando outra coisa? Isso, exatamente. Entendeu? E diante de um professor ali, a gente também tem que levar em conta a autoridade, né? Então, Sim. ele também é uma autoridade ali, a gente vai ficar apontando o dedo pra cara do professor, Não, que ele tá errado. nem deixando ele numa situação difícil. É, O exatamente. respeito Tem que ter acima de maturidade. tudo. E sobre isso da questão do casamento, da família cristã, né? Que é isso que Samuel disse, a gente não pode estar compartilhando com todo mundo o que é que a gente quer para o nosso ideal de família, né? Porque não entendem. O pessoal não entende. Então, na matéria família cristã, a gente entende que um namoro, quando você começa um namoro, você quer casar com aquela pessoa, né? Tipo assim, você gosta muito daquela pessoa e você quer casar com aquela pessoa. Então, você vai iniciar ali um namoro. Ah, mas descobri no namoro que eu conheci outros lados da pessoa que eu não gosto, eu não conseguiria conviver dentro do casamento. Ok, né? Termina esse namoro. Sendo que, assim, é importante que a gente entenda que a gente tem que tomar cuidado até pra iniciar um namoro, até pra começar a se relacionar, né? Porque lá fora você pode começar com não deu certo, e termina. E vai com outro, não deu certo, termina. E vai com outro, não deu certo, termina. Então a gente tem que entender que o negócio é mais sério, né? Na questão cristã, num namoro cristão, num noivado, num casamento cristão, né? Então, quando você tá ali namorando, é pra você tá começando a falar de casamento desde o início. Em todas as práticas, né? Porque quando eu vejo, né, na igreja, eles falam de tudo. Eles falam de finanças. Gente, eu não cheguei pra falar de finanças antes de casar. Ó, coisas práticas, né? Que o rema também é uma coisa muito prática, né? Sim. Gente, essas coisas que vocês falam parecem tão surreal pra mim. Só que eu fico vendo o quanto eu e a Adriana, a gente tem lacunas agora de feridas que poderiam ter sido facilmente evitadas se a gente tivesse tido um direcionamento. Mas não teve, não. A gente vai ter que agora fazer terapia pós conversão. Só que o que acontece? As psicólogas também não estão preparadas para atender Uma situação um cristão. assim, É lá no gabinete de Aurélia. Porque vai ser do gabinete de Aurélia. Porque não tem psicóloga. As psicólogas vão dizer, ai não, separa, deu errado, brigou, machucou, Exatamente. separa. Exatamente. Então eu digo assim, não tem a visão do casamento que eu tenho, ok. O que é que eu disse, né? Tipo assim, namoro é uma coisa que você já tem que falar do casamento no início do namoro. E lá fora, tipo, a gente chegar pra alguém e falar bem assim, que a gente tá querendo casar, não sei o quê. E a pessoa vai ficar, oxi, mas, tipo assim, vocês não tem nem 5 anos de namoro, já tá pensando em casamento. E já tem essa ideia, tipo assim, vocês já falam sobre isso? Sim. Ei, Adriano, Nós... ele, tudo que eu faço, ele tá assistindo pra ele pedir os cortes. Porque ele disse que eu falo muito da vida dele. Mas quando ele quis namorar, na verdade, né? Porque a gente é do mundo, então faça aí um alívio. Aí ele olhou pra mim e disse assim, eu queria ficar com aquela menina. Aí eu cheguei e disse, eu não vou ficar, porque o próximo que eu ficar eu vou casar. Então assim, eu já vou casar. Então é melhor de não ficar. Aí ele disse, não, eu caso. E aí a gente ficou. Só que hoje ele jura que disse que achava que era zoação. Eita. Mesmo deixando bem claro, ele disse que eu achava que era zoação. Sim. Mas foi. Mas sem embasamento nenhum cristão, sem embasamento do que vocês realmente sabem. E eu acho tão legal isso, eu acho tão legal, eu acho tão, assim, que a vida não vai... Porque eu acredito que todo casamento tem as suas lutas. Né? Porque Deus tem um propósito. Se vocês casam, Deus tem um propósito junto com vocês de alcançar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Só que quando você não tem essa aliança clara desde o começo, você primeiro se perde, se machuca, se fere com as coisas do mundo, que Deus nem mandou você ir, Deus nem mandou você fazer aquilo. Aí você já vai lá capenga, sem um braço, sem uma perna, sem capacidade cognitiva para resolver um problema. Aí quando Deus diz, e aí, vamos agora para a minha guerra? Será que eu tenho energia para isso? É assim que a gente tá hoje. É uma tarde de psicóloga de casamento mais cristã, que é muito difícil.
E assim, eu vou falar um pouquinho, depois eu decido se você corta ou não. Mas assim, quando eu tava no ensino médio, né? Existia muito isso, né? Não, existe em todas as cidades agora, tem gente até de 30 anos que tá querendo ficar ainda, né? Não Pois quer nem é. namorar, quer só meu ficante, com 30 anos de idade. Mas enfim. E aí eu sei que eu tava no ensino médio, e aí todas as meninas ficavam, todos os meninos ficavam, né? E eu confesso, assim, que teve muita questão de temor ao Senhor, mas teve muita questão de medo da minha mãe. Então, assim, Temor a Shirley. eu achava que ela ia brotar, assim. Se ela me pegasse fazendo qualquer coisa, ela ia brotar do chão. E eu ficava assim, com medo. Então, assim, eu vou dizer que sim, existem pessoas que não tem nem uma mãe assim. Mas. Eu não considero minha mãe tão rígida, mas que não tem uma mãe Sim. assim e um pai assim, mas que ela só com a palavra ela consegue realmente. E eu fico assim, meu Deus. Ó, eu acho que assim, só um adendo, eu acho que a Verbo da Vida, ela precisa fazer, tipo assim, um curso. Porque existe curso pra mãe, curso, tá entendendo? Deveria existir um curso pra mãe. Por quê? Tô falando sério, Cassandra. Porque o que acontece? Depois do evangelho, eu percebi que você temer a Deus, você tem que temer a Deus mais do que você teme o olhar do mundo. Porque se você temer mais a Deus, você não vai se sucumbir ao olhar do mundo. Sim. Então você se protege. Da mesma forma, o seu temor pela sua mãe foi tão grande que lhe protegeu desse olhar do mundo. E eu fico vendo como é que eu vou fazer meus filhos temerem. Sem ser, né, aquela dona Herminha. Porque o máximo que eu posso fazer é fazê-los passar vergonha. Mas ele não tá entendendo. Eu quero que eles tenham medo. Eu quero que eles tenham noção que se chegar pra mim, tô namorando, eu digo, pô, então pronto. Você já tá sabendo a sua planilha de custos? Você já tá pensando como é que você vai dar conta de uma família? Porque são 2 meninos. Você já tem isso, Já tem vocês essa dois? questão, A planilha de custos? A planilha... Ainda não. Qual é o Mas- planejamento? É Qual é muito os legal filhos? isso, mas é muito legal. É muito legal isso, porque enquanto o conhecimento não vem do perigo, que você tema ou não, que você tema a palavra da sua mãe, entendeu? E- Porque a cada momento da vida a gente vai ter uma revelação diferente, né? E aí depois eu entendi, nossa, foi muito bom pra mim. você nem né? sabe tantas camadas ela tava ali protegendo. Exatamente. Foi muito bom pra mim. Então, é isso. E assim, até retomando um pouquinho a questão da família cristã, né? Que eu tava falando sobre o namoro cristão e o casamento cristão, né? Então, a gente vai chegar pra pessoas e vai dizer, olha, você só pode realmente morar com a pessoa e fazer tudo que se faz dentro de um casamento quando você casar. E as pessoas ficam... Mas eu amo aquela pessoa, então por que eu não posso morar junto com aquela pessoa? E tal, né? Mas se nós sabemos que é um princípio ali de Deus, né? Nós precisamos seguir isso, né? E obedecer. E é muito isso. Se você ama essa pessoa, então vamos se esforçar e casar, né? Porque o que o Senhor conta ali pro Senhor, né? De casamento é esse casamento. E aí tem muita... Eu acho tão engraçado, porque tem gente que pensa, mas Adão e Eva não tiveram que ficar de frente pra ninguém, falar os votos. A Eva não tinha... Eles se conheceram e já se juntaram. Aí eu fico, é sério isso, gente? Cada sociedade existe um tipo de casamento. Então você vai ali numa tribo onde não tem muitas coisas, né? Assim, não tem cartório, vamos dizer. Então, o casamento deles é lá, a cerimônia deles, e pronto, eles estão casados. Sobre Deus, né? Sobre toda a comunidade. E aqui, quando é que uma pessoa tá casada? Quando a pessoa vai lá e faz o documento no cartório, né? Então é ali que a pessoa tá casada. E o Rema, ele exige isso. E né? o Rema, É inclusive. importante deixar claro que se a pessoa tem já uma união estável, ela precisa formalizar. Senão ela não dá continuidade ao segundo ano. Sabe disso, Exatamente. não? Por Você quê? precisa Porque o casar. casamento é um projeto de Deus para nossa vida e é um princípio bíblico.
Então, a escola ela tem a responsabilidade de formar pessoas que estão no princípio, que estão na prática dos princípios bíblicos. Então, não é permitido, e é uma das coisas que ninguém se matricula sem saber disso. Já assina um termo de que vai até o final do ano oficializar o seu casamento. Oficializar, tem que tornar público, né? Ele tem que realmente fazer toda a cerimônia que é preciso massa. fazer. Que é, no caso, cartório, né? Não exige tanto da igreja, mas no cartório tem que ter, principalmente. E voltando para esse assunto, que esse assunto é muito importante, esse assunto, ele salva o mundo, né? E a gente sabe que o inimigo, ele ataca primeiro a família. O primeiro ponto dele atacar é destruir a família, né? Destruir o lar. Então, a gente vê a gente inserido nesse mundo onde a família está destruída, né? A grande parte. E nós, como os cristãos, somos responsáveis por não deixar isso acontecer, muito pelo contrário, por levar a família como realmente algo importante e de Deus para nossas vidas. E aí eu queria só a visão de Samuel, o que é o marido. O que é o marido? E depois de Samara, o que é a esposa? Ai, eu tô gostando muito desse. Eu acho que a melhor... Muitas pessoas iriam enrolar muito pra falar isso, mas eu acho que quando a gente vai falar sobre a visão do marido, a melhor pessoa que a gente pode olhar na Bíblia pra falar sobre isso é Jesus. Que foi como é que Jesus nos tratou? Como é que Jesus tratou a igreja? O que Jesus fez pela igreja? Então, do mesmo modo como Jesus agiu, o homem deve agir. Então, nós sabemos que o homem tem o papel de provedor, tem o papel de dar a vida, tem esse papel de dar uma provisão, que não é só uma provisão financeira, que as pessoas têm essa ideia, né, de que o marido é só o cara que vai colocar o dinheiro para dentro de casa, e não é. O marido ele tem que dar todo o apoio. E quando a gente olha para o marido, olha para um exemplo de homem, a gente tem que olhar para Jesus. Do mesmo modo como Jesus, é tanto que quando Paulo vai escrever lá em Efésios sobre as atribuições de um marido, ele dá o exemplo de Jesus. Olha, Jesus, do mesmo modo como Jesus deu a vida pela igreja, o homem deve dar a vida pela sua esposa. Então, um homem quando ele... eu quero encontrar uma inspiração, eu quero ver na Bíblia como de fato eu posso ser um bom marido, vamos olhar para Jesus, então... Aí de fato a gente vai conseguir. Então, quando você for escolher a sua esposa... que a gente não sabe quem é, quem vai ser. Você vai olhar para ela e vai dizer, eu vou dar a vida por ela, eu estou disposto a dar a vida por essa mulher. Então, esse é o primeiro passo. Pega a visão, Adriano. E você, Samara? Muito bem, ele sabe tudo. Eu confesso que até na questão da esposa tem muitos aspectos sobre isso, porque... O que eu vejo muito, vou dizer primeiro que não é, né? O que eu vejo muito são meninas cristãs, principalmente adolescentes, tendo esse ideal de que eu vou casar e não vou trabalhar. Eu vou casar e o meu marido vai fazer tudo, né? Então ele vai prover todas as coisas e eu vou ficar só... E entendo, nem fazer o serviço da casa, eu vou ficar só fazendo compras. Então, tem muitas mulheres que acham que essa submissão é só isso, né? A submissão da esposa ao marido. Mas, lá em Provérbios 31, fala sobre a mulher, né? Provérbios 31 é uma mãe dando conselho a seu filho sobre o tipo de mulher que é uma mulher boa para ele casar. E essa mulher trabalha. Essa mulher... faz a comida, porque o trabalho de antes não era que nem a gente advogado lá assinar a petição, né? Quer dizer, eu não sou advogada ainda, mas tipo assim, todo o trabalho da época ela fazia, né? E ela ali vamos dizer, o braço direito tava ali do lado do esposo dela, né? Então, a mulher, ela é submissa ao seu esposo, a esposa submissa ao seu marido, mas ela também faz algo pela família, né? Ela tem que se esforçar, criar os seus filhos também e estar ali junto ao marido, né? Então, ele vai ser a pessoa, naquela passagem, né, que fala que muita gente até... É uma das coisas que são mais criticadas na palavra, né? Os críticos falam, a mulher tem que ser submissa, eu não vou ser submissa a homem. Mas a pessoa não lê o capítulo todo, né? Que naquele capítulo fala que o homem tem que dar sua vida à sua esposa. Às vezes a O pessoa marido tem que dar... Às vezes a pessoa nem lê o capítulo, eu nem lia e reclamava.
que o marido tem que dar a vida à sua esposa. E aí a pessoa descarta isso, né? E a mulher tem que ser submissa ao marido. Então, o homem é o cabeça da casa. É sim. Mas não significa que ele não vai ouvir a sua esposa, né? Eles vão ali ser parceiros. Tanto que já foi usado até em muitas aulas do Rema essa analogia que quando Deus criou Eva, ele tirou uma costela de Adão, que está do lado de Adão, né? Ele não tirou nem do pé, dizendo que ela estava embaixo, um osso do pé, nem um osso da cabeça, dizendo que estava em cima. Mas tirou ali do lado. Então, a esposa está ali do lado do seu marido, né? E eu acho que o mais Auxiliando. difícil é porque o casamento, qualquer relacionamento é uma via de mão dupla. E às vezes uma das duas partes só quer receber. Mas tudo na vida você tem que dar e você tem que receber. Você tem que aprender a agir assim, porque senão não tem condição, né? Eu acho que eu vou pra uma pergunta que tá bem já no ponto, que eu acho que já tá passando. O Rema é só para quem quer também ser ou evangelista, ou pastor, ou Não. Para todo cristão que entende que ele precisa aprender mais sobre a palavra, que ele precisa ouvir de pessoas que estudaram ali o Rema muito... O Rema não, a palavra. Que estudaram ali a palavra de forma profunda. E eles têm muito conhecimento para passar, né? Mas você não Então- acha que Samuel tem cara de pastor, não? Cara de pastor, jeito de pastor. Qual é o Aí seu chamado? É com É segredo. Deus. Mas assim, eu sei que são todos os ministérios, né, que estão ali envolvidos. E às vezes a pessoa acha que só existe 5 ministérios, né? Que é pastor, profeta, evangelista, mestre e apóstolo. Mas não é. Existe o ministério de socorros, que é algo assim que é a igreja, né? A gente já teve uma discussão sobre isso até na faculdade, que a igreja evangélica, a igreja faz muitos trabalhos fora e tem que fazer. Então ali, quando a pessoa vai evangelizar pessoas ali que estão em situação de fome, aí você vai chegar só com a Bíblia. Você vai chegar com a Bíblia e vai falar assim, eu queria ler aqui pra você João 10. Vamos, e a pessoa ali com fome, tá entendendo? Ela nem vai entender o que você tá falando. Então, o que é que o Ministério de Socorros faz? Ele vai lá, vai dar a janta da pessoa, ou o almoço, e essa pessoa vai estar apta para ouvir a palavra. E ali, no momento que ela estiver apta, ela vai ouvir a palavra. Então, a gente também tem que entender que a gente tem que ter esse tato com as pessoas, né? Tanto no sentido de a gente não ficar confrontando, botando o dedo na cara de pessoas, quanto isso, a gente tem que entender as necessidades daquela pessoa, né? Então, é isso. A gente tem que olhar para essa parte também. Então, o Rema não é só... O Rema não é só para esses... Pra essas Sim, 5. é. Mas vocês... Ele disse que é segredo A gente dele. é Você tem o segredo. chamado? Que não seja segredo? Ainda... Assim, eu me vejo muito ministrando, né? Sim. Eu gosto muito de ministrar para pessoas. Gosto de falar sobre a palavra. Estudar ali, entender o texto e explicar. Gosto muito de fazer isso. Eu achei interessante sua pergunta, que você perguntou sobre... Você perguntou se o Rema... Qualquer pessoa poderia fazer o Rema. E esse detalhe é muito importante, que muitas pessoas acabam esquecendo. Porque o que eu vejo primeiro, né? Tem muitas pessoas que falam assim, quem é que tem que estudar a Bíblia? Quem é que tem que conhecer a Bíblia? É só algum grupo específico? É só um cara que quer ser pastor, que tem um chamado para ser pastor, que tem um chamado para, sei lá, para pregar a palavra. É só essas pessoas que tem que estudar a palavra? Não é. E tem tem pessoas que acreditam muito nisso. Não, se eu não tenho um chamado para ministrar, não tem para que eu aprender a Bíblia. Não tem para que eu gastar tempo lendo a Bíblia, lendo um livro sobre a Bíblia. Não tem, mas isso a gente tem que tirar essa ideia agora da nossa cabeça. Qualquer cristão, ele tem que conhecer o máximo que ele puder da palavra. Na minha concepção, tanto um pastor como alguém que ministra a palavra, tem que uma pessoa que só frequenta a igreja, uma irmã ali que frequenta a igreja, uma irmã que cuida da sua casa, ela deve sim ler o mesmo tanto de Bíblia que aquele pastor lê. Ela tem que ter o mesmo conhecimento que aquele
cara que ministra a palavra tem. E é possível, Samuel? É sim, é possível, porque não existe limitações para isso. Às vezes uma limitação que existe é mais uma limitação mental, né? Da pessoa falar que não precisa, às vezes ela não quer por ter esse entendimento de que por ela não ter um chamado, né, de púlpito, de ministrar, ela não precisa, né? Aí outra coisa que eu vejo também é que muitas pessoas acabam fazendo rema e achando que o rema é uma escola de teologia. Então o que acontece? Eu conheço uma pessoa que fez o rema e ela adorou o rema e gosta muito do rema. E ela foi fazer uma escola de teologia e ela fala assim, a escola de teologia não é igual ao rema. Aí eu disse, é claro, porque o rema é uma escola bíblica, uma escola prática, é um estudo bíblico ali, e uma escola, um curso de teologia é algo completamente diferente. E ela acabou se decepcionando com o curso de teologia, entendeu? Então o rema, para qualquer pessoa pode fazer o rema. Você pode fazer o rema e não ser um pregador. Você pode fazer o rema e não ser um pastor. Você pode fazer o rema e ser só uma pessoa que vai estar lá na sua casa, tendo conhecimento da palavra, que vai impactar outras pessoas. Que isso é o que vai ser mais importante, né? Mas, por exemplo, o rema não é uma faculdade, certo? Certo. O curso de teologia já se enquadra em alguns casos como uma faculdade. É reconhecido pelo MEC, né? Mas o rema, ele te dá uma graduação. Te Você dá. acabou de ser graduado, recebeu o Sim. seu diploma. Como qualquer outra faculdade, né? Então, por exemplo, daqui a alguns anos você vai ser graduado em ciência da computação. Isso vai lhe dar o quê? Uma permissão de atuar como um analista, né? Um analista Sim. de sistema. Quando você recebe esse diploma do rema, isso te dá uma autoridade a atuar como? Como? Gostei da pergunta, Cassandra. Pronto. Você tem que... É no contexto de igreja. É muito importante saber isso. Você ter o diploma do rema te dá qual foi o Autoridade. termo? Essa autoridade, você ter um pouco mais de responsabilidade, de você pegar algumas coisas a mais no seu contexto de igreja. Então, é até importante a gente falar isso. Por exemplo, onde é que eu vou conseguir exercer o meu diploma do rema? Em qual local, Samuel? Na sua igreja. O melhor local para você exercer o seu diploma do seu rema é na sua igreja local. Mesmo que você não seja de uma igreja vinculada com o rema, que como Samara falou, o rema, hoje, por exemplo, o rema em Mossoró, ela tem essa vinculação com o Ministério Verbo da Vida. Mas nós sabemos, né, que o rema é uma escola internacional, né? Ou seja, qualquer pessoa de qualquer denominação pode fazer o rema e não tem nenhum empecilho para isso. Então, uma pessoa de uma Assembleia de Deus fez o rema, tem problema? Não tem. Bem-vindo. E ela tem o diploma do rema dela. O que ela pode fazer? Ela vai exercer o rema lá na igreja local dela. Ela vai ajudar pessoas, vai continuar fazendo o que ela já está mais capacitada. Então o melhor local para você exercer o diploma do rema é na sua igreja local. Não tem local melhor. Mas deixando também claro que, assim, o rema, a gente exerce, né, dentro da igreja, mas também fora dela. Por quê? Porque eu lembro da minha matéria de evangelismo e a gente saiu, inclusive você pagou comigo, não foi? A matéria de evangelismo. Não lembro. Foi. A gente saiu pelas ruas evangelizando o pessoal. Então, na aula do rema, o professor falou assim, vamos todo mundo sair. Aí a gente saiu da sala de aula e foi. Então, porque a matéria era evangelismo, não fazia sentido a gente não evangelizar, né? Então, nós fomos lá e evangelizamos pessoas, né? Oramos por pessoas que estavam doentes. Então, tem esse lado também de você exercer isso fora. Por quê? Por conta do conhecimento que você adquiriu, Sim. né? Então, você vai lá e vai ver isso fora. E pessoas, se você realmente se deixar ser mudado, se deixar realmente a palavra entrar na sua mente, no seu coração, os seus amigos ali, principalmente se você for de outra igreja, né, que não conhecem muito o rema dentro da sua igreja, vão perceber, nossa, tem alguma coisa diferente em você, tem alguma coisa diferente, você não sabia que você sabia disso tudo, né, e aí, como é que você descobriu isso? A pessoa vai dizer. Se vocês estão assistindo até aqui, vocês já devem estar empolgados para saber mais sobre o rema, para fazer o rema, para colocar sua família, né, seu filho, seus sobrinhos todos para fazer o rema. Mas antes disso, por favor, dá um like, curte, compartilha para que o vídeo chegue para outras pessoas e invada aí a sua bolha de forma muito com sabedoria, né, e coisas positivas. Agora
O que a gente precisa saber, Cassandra? Vamos se encaminhar para o final, né? Vamos caminhando e eu queria, Cassandra, que você nos dissesse como entra no Rema. Tudo! Porque que acontece? Eu vou me inscrever e você vai se inscrever junto comigo no Rema, e Cassandra, ela vai agora, né? Dizer o que a gente precisa. 3 pontos importantes: ser maior de 16 anos, a aceitar Jesus, né, como o Senhor da sua vida. E o terceiro, eu esqueci. Saber ler e escrever. Alfabetizado, né? Ser alfabetizado para poder ter a leitura da palavra, né? Então, o Rema, ele é uma escola de 2 anos. Ela é paga, claro, né? Tem todos os custos dela. Tem uma formatura lindíssima, por sinal, né? Que teve agora, eu participei da primeira e é uma coisa espetacular. Tá toda paga dentro do investimento que você faz. O Rema é um investimento, né? Um investimento para você, um investimento no seu espírito. E aí tem a matrícula e mais 10 parcelas. No primeiro ano, no segundo ano também. São 4 módulos de livros, 12 matérias no primeiro ano, 12 matérias no segundo ano. E para você se inscrever é somente isso, né? Ter o dinheiro para pagar, claro, né? E cumprir esses 3 pontos fundamentais, que é ser alfabetizado, ser maior de 16 anos e, claro, ter Cristo como Senhor da sua vida. Onde é que a gente faz a inscrição? Lá no Verbo da Vida, a gente tem o Esquadrão Rema, a gente faz parte, né? Eu faço parte aqui do Esquadrão Rema, gente. A gente tá todos os cultos lá no Verbo da Vida, no começo e no final. Então, vocês podem se dirigir lá, ou então através do nosso QR Code. A gente também tem um QR Code que você pode fazer uma pré-matrícula através do QR Code e depois confirmar a sua matrícula até a gente. E através de WhatsApp, né? Pega o telefone lá da Igreja Verbo da Vida, diz que você quer saber mais sobre o Rema, ele vai direcionar para o Esquadrão Rema ou para a diretoria do Rema. E aí você faz a sua inscrição. E para vocês que estão assistindo, que não são de Mossoró, é importante procurar saber na sua região onde tem o Rema, porque tem um Rema espalhado para o Brasil inteiro, né? Tem o Rema em Natal e tem o Rema em Mossoró. A gente está com o Shirley aqui nos bastidores, a nossa diretora, ela está nos dando a cola. Mas temos o Rema também em Natal, então temos o Rema, uma escola Rema em Natal e uma escola Rema em Mossoró. Então aproveite, se você é de Mossoró ou próximo, para você fazer o Rema. Se você é de Natal também aproveite, porque tem muitos relatos de pessoas que estão distantes e que se deslocam, vêm toda segunda, quarta e sexta para assistir o Rema. Então já é difícil, quem está aqui, imagine quem está longe, né? Então, se você está em Mossoró ou nas proximidades, ou se você está em Natal ou nas proximidades, não perde essa oportunidade. E tem uma pergunta aqui para eles, justamente sobre isso. Por que vocês acham importante fazer o Rema um quanto antes? O que para vocês foi um diferencial, né, de vocês terem feito o Rema cedo, porque vocês fizeram o Rema cedo, né, mesmo que você ainda esteja na faculdade, você também, mas vocês fizeram, principalmente você antes da faculdade, quando estava no IF ainda, né? Uhum. Então, o que foi importante para vocês fazerem cedo a escola e o que poderia estar de diferente na vida de vocês se vocês não tivessem feito o Rema? Vocês conseguem identificar isso pra gente? Eu acho que a coisa mais prática que pode ver é a questão da disponibilidade. Quanto mais velho você vai ficando, menos tempo você tem, né? Isso pesa muito, muito mesmo. Então eu acho que quanto mais cedo você fizer o Rema, mais fácil vai ser você fazer. Você inventar de fazer o Rema quando você tem filho, você tem um marido, você tem um emprego, tem que cuidar da casa, é completamente diferente de quando você é um jovem e você só tem uma responsabilidade. A sua única função é ir no Rema à noite. Então isso pesa muito, né? É verdade. Então, no meu caso, eu peguei os dois lados, né? No meu segundo ano foi mais puxado, mas o meu primeiro ano foi puxado, mas foi menos do que o segundo. Mas eu tinha que o quê? Tinha faculdade, tinha trabalho, era bem mais difícil. Imagina se eu tivesse feito o Rema como Samara no ensino médio. Teria sido um pouco mais fácil, né? E você julgou que precisava suspender porque ia ficar mais fácil. Pois é. Ó, a lei do engano. A lei do engano. E até quanto mais... E assim, tudo isso que a gente tá falando não é colocando impedimentos para as pessoas que estão
chegando agora, né? Como a gente. Que estão chegando agora a fazer o rema. Mas assim, isso daí é até bom pra quem tem filho, né? Já vai pensando nos filhos. Eu não Que falei no sentido de, tipo assim, quem tem é mãe, tem filho e marido, não faça o rema, não. Que eu já Mas ia faça falar. antes. Tô brincando. Mas assim, quanto mais nova a pessoa é, mais fácil é você aprender, né? Certas Sim. coisas até usam isso pra línguas, né? Tipo, que nem andar de aprender bicicleta, inglês, aprender espanhol. Quando você é criança é mais fácil. E muitas coisas a gente nunca esquece, né? Criança não, adolescente. Que é 16, 16, gente, não é criança. Mas fica mais fácil de você aprender, né? Mas aí você vai amadurecendo isso. E a gente meio que nunca para de fazer o rema, vamos dizer. A gente sempre tá, na verdade, estudando a palavra, né? Inclusive, Que quem fez o isso. rema pode ficar assistindo os outros. Pronto, né? a gente tem a Alumni, né? Que é... Você consegue fazer esse cadastro depois que você já tem o diploma do rema. Você consegue fazer o cadastro da Alumni. E você pode ir qualquer... tô a fim de ir assistir uma aula do rema. Aí você vai. Tá lá em Isso. outra cidade, imagina aí. Até em outra cidade. Vou assistir uma aula do rema em São Paulo. Você pode ir, né? Se você tiver Alumni. E... É isso. E tem Você outro é ponto, eu responsável esqueci. pela Alumni, né? Sou Você pode falar um pouco mais como é que se inscreve também? Pronto. A gente está com a responsável aqui em Mossoró. A gente... Pronto, a Alumni, ele tem 2 planos, né? Tem um plano que você só vai ter acesso ao aplicativo, que você tem as ministrações e as aulas do rema. Você não tem acesso apenas às aulas do rema, você tem acesso a conferências, tipo conferências de mulheres, conferências de homens, conferência de família, conferência de avivamento, tudo. Conferência de jovens. E aí tem esse plano e tem outro plano que é, a gente vai colocar os valores direitinho depois, que esse plano você recebe trimestralmente na sua casa um livro, uma revista e um marca-página. E quando você tá no final do ano, você recebe um brindezinho. Legal. Então só pode fazer quem terminou o rema. Você tem que ter terminado. A Adriana vai se formar esse ano. Pronto. Aí é isso. Inclusive, quem faz em casal, né? Pode ter um alumni só para os 2. E aí Legal. é bem legal. Vale muito a pena, inclusive. Para quem já terminou o rema, vale muito a pena fazer. Tá vendo? Vocês vão ter que pagar 2 mundos até casar. Por isso tem que casar, né? Economia. Tem que economizar. Mas assim, adentrando no que Samuel estava falando, eu que tenho um filho, Cassandra. Sim, tem o Rema Kids, né? Não é impedimento, muito pelo contrário, Viu, gente. Samuel? Tá A vendo? gente tem ali os professores, né, preparados para ficar com o seu bebê, sua criança, enquanto você está assistindo às aulas do Rema. Então, tudo foi pensado para que todo mundo pudesse fazer. Como o Samuel tem dito, não tem distinção. Então, se você é mamãe, tem os seus filhotes, você pode levar eles para o Rema Kids. Então, eles já vão começar a ter uma introdução na palavra, já vão estudar também um pouquinho. Tem casos que eles aceitam Jesus já lá na sala de aula mesmo. É verdade. Então, isso é uma assistência do próprio Verbo da Vida, né? Os cultos também têm, e que não deixa de ter para o Rema também, durante as aulas do Rema. É sim. É maravilhoso. Eu acredito que o que eu acho que eu mais diria para os jovens é que quanto mais eles tiverem acesso a direcionamento do Espírito Santo, quanto mais estiverem aliançados com o Espírito Santo, sua vontade, ele vai aproveitar melhor a vida. Porque queira ou não queira, tempo perdido quando você não está abaixo da vontade do Senhor, né? Porque não queira é tempo perdido, é o tempo que você... Eu sei que Deus é maravilhoso e Ele é muito bondoso, então tudo que você perdeu de tempo, Ele tem uma forma magnífica de transformar aquilo em bom, depois que você aceita Jesus. Mas mesmo assim, é um tempo perdido. Como Ele faz isso? Eu digo como, né, uma pessoa de 48 anos, né? Então eu sei, por exemplo, que muitas coisas na minha vida não foram boas por quebra de princípio. Hoje eu sei. Hoje o Rema me revelou isso. Então, coisas que eram para ter dado certo não foram, e que eu me perguntava por que não foi. E quando eu entendo a palavra e que eu vejo os princípios na palavra, agora eu sei, porque eu quebrei princípio. Então, o que acontece? De vez eu estar colhendo já os frutos, então eu estou tendo que plantar novamente. E vocês, o jovem, né, quando ele vem e ele conhece esses princípios
logo, ele vai colher. Quando ele estiver na minha idade, quando vocês estiverem na minha idade, vocês estão só colhendo o fruto. Por quê? Porque vocês plantaram com os princípios. E a bênção de Deus esteve sobre vocês, né? A unção de Deus esteve sobre vocês, sobre tudo que vocês estão fazendo. Então, isso é muito, gente, muda totalmente o caminho. Então, realmente, vocês são abençoados por isso, né? E não deixem os princípios. Os princípios são fundamentais. E lá na frente vocês estão colhendo. Às vezes a gente não vê hoje ainda, né? Tem a dificuldade hoje, mas lá na frente vocês vão ver. E quando você pega uma pessoa que está com a vida, às vezes, eu nem tanto, mas tem gente que está com a vida destruída. Destruída mesmo, né? Não conseguiu construir nada. Destruiu na família, destruiu no financeiro, destruiu na saúde. Tá destruído. E quando você vai ver, quebra de princípio. E por quê? Porque não tinha conhecimento. Assim. Então a gente precisa realmente ter esse conhecimento mais do que qualquer outro, inclusive do que a formação de faculdade. Porque não adianta você ser um médico, o advogado, o analista de sistema, se você não vai saber conduzir a sua vida. Você não vai saber conduzir, você vai fazer um monte de coisas erradas, atropeladas, né? Filhos, casamentos. Nossa, enfim, o mundo que a gente vê aí, né? Eu fico muito feliz em saber que meus filhos estão tendo acesso a pessoas que eles vão poder imitar quando não souberem. Porque às vezes o mundo pega pressa e a gente não sabe o que fazer. Então, que bom que eles vão estar lá no Verbo da Vida, olhando vocês dois e tendo, tipo assim, olha, não foi assim com a minha mãe, mas assim, eu tenho essas pessoas, eu tenho esses parâmetros tão perto de mim e seguir, né? Eu fico brincando, Emanuel tem o Lucas, porque ele vê Lucas, assim, lendo muito, o filho, né, de Aurélia, e vai ter vocês. Eu fico muito feliz com isso. Eu não tive essas referências, mas que bom que meus filhos vão ter. E que bom que muitas pessoas vão se identificar com o que vocês estão falando e que daqui a algum tempo vão ver seus frutos e vão buscar também. Peraí, que é nessa linha que eu quero seguir, enquanto Deus não falar realmente comigo que Ele quer outra coisa, enfim. Né? Porque, como você disse, são muitos ministérios, né? São. Eu nem sabia desse outro, eu aprendi agora com você. Olha aí. Eu digo, tá vendo? Eu não conhecia, é tudo novo. Eu digo assim, olha, uma das coisas que eu mais queria assim, fazer o podcast logo era porque eu queria ainda sentir essa parte verde, sabe? Sim. Do evangelho, porque como eu não sei, como eu ainda estou aprendendo, as minhas perguntas serão mais próximas do que as pessoas estão fazendo que não conhecem o evangelho. Sim, sim. Eu acredito que se vocês estivessem aqui, que eu acho que seria também legal, a gente poderia colocar, né, Shirley, ser Shirley, né? E falando com vocês, tenho certeza que o nível ia ser muito além, águas muito mais profundas. Tá entendendo? Então, assim, vai ser bom, porque hoje a gente faz, depois a gente já pensa em alguma coisa, Shirley, para que a água fique mais profunda e aí as pessoas vão assistindo de acordo com a sua capacidade de até de entender e de aceitar. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Obrigada pelo convite, viu? É uma honra. Saibam que aqui também se estendam, se sentam em casa, ao ponto de chegar e dizer assim, eu quero falar sobre isso. E aqui o canal vai estar sempre aberto. Lucia, eu vou falar sobre isso, eu vou chamar a pessoa. Eu digo, olha, não, vai ser muito mais profundo, pode ir, que eu ainda não tô tão nas águas tão profundas, então sinta-se à vontade. Samara, para poder assumirem nosso lugar e trazerem outras pessoas para que vocês entrevistem. Jovens. Tá? Jovens, fiquem à vontade, a gente se organiza. E aí essa casa também fica sendo de vocês, para vocês poderem falar com mais jovens. Tá bom? Obrigado pelo convite, Cassandra, Lucia, obrigado, viu? Obrigada. Muito bom. Obrigada a vocês. Vocês têm uma grande responsabilidade de levar para todos, né, o exemplo de vocês. E eu tenho certeza, vão ser pessoas abençoadas de muito sucesso e que lá na frente, né, daqui a uns 20 anos, vão estar dando mais testemunhos, mostrando o quanto que o fruto realmente vai acontecendo. Amém. Vocês são sementes que já começaram a dar frutos e vão dar muito mais. Né? Amém. Amém. E vamos. E agora, para finalizar, como sempre, pessoal, o melhor fica para o final. Vamos agradecer, vamos pedir que vocês, por favor, peçam para as pessoas nos seguirem. Sigam aqui, viu, gente? Sigam aqui o podcast da Lucy, tá bom? E acompanhem. Já se inscreve, né? E liga as notificações também, pra você, quando chegar ali, ver o podcast da Lucy. Aí vai lá e assiste.
É isso aí, pessoal. Dá um like aí, coloca nos comentários alguma sugestão e sigam e fiquem sempre ligados, né? E no final, quem ora é vocês. Porque a última coisa que as pessoas vão ouvir é a bênção que vocês vão fazer em oração. Amém. Amém. Inicia então. Eu oro. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por este momento, Pai. Eu oro, Pai, para que todos aqueles que ouvirão, Pai, esse podcast, Pai, possam ser alcançados, Pai, de alguma forma, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa trazer paz, luz e tranquilidade, Pai, no coração de cada um, Pai. Eu oro mesmo pelas nossas vidas também, para que o Senhor possa fazer com que nós possamos crescer em Ti, Pai. E que outras pessoas possam ser alcançadas, Pai, por meio das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro também, Senhor, aqui pelo podcast de Lucy, né, para que possa crescer, Senhor, e alcançar pessoas que eles nem imaginam, Pai. Em nome de Jesus, que elas nem imaginam, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por cada um que está assistindo, Pai, para que na casa deles, Pai, chegue toda a provisão que eles precisam, Senhor, em nome de Jesus, e que esse seja um final de semana abençoado, Pai, uma semana abençoada para todo mundo, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Obrigada.